O que acontece quando o ser humano perde a percepção de valor sobre si e sobre o outro? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta e o objetivo desse vídeo, já digo de início, é trazer uma nova visão sobre o abuso sexual, sobre um assunto sensível, mas não dando ênfase no abuso sexual em si, mas o que acontece quando a gente perde o valor sobre cada um de nós, sobre o outro. O que acontece quando o ser humano fica enrijecido sobre uma visão muito superficial, muito materialista de si mesmo? O que acontece quando a gente começa a nos ver como objeto e ver o outro como objeto? Porque não conseguimos ver nada ou projetar nenhuma visão sobre o mundo que já não esteja nos influenciando, nos prejudicando também. Então, se você é novo por aqui, eu já deixo o convite de seguir o canal. Se você quer aprender mais sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autocura e principalmente o despertar da consciência, eu deixo o convite de você nos acompanhar e seguir juntos nessa jornada. O tema de hoje que eu estou trazendo para esse vídeo não é à toa, é porque nos últimos 3 dias eu fui convidado por 3 escolas, ou melhor dizendo, pelo Conselho Tutelar, e eu, com isso pude participar de 7 palestras, né? Ministrar 7 palestras, conversar em 3 escolas com várias turmas de alunos e trazer esse tema sensível, que é o abuso sexual da criança e do adolescente. Mas obviamente aqui eu quero trazer para você que está me assistindo, né, adulto, ou ainda jovem, ou ainda que seja adolescente, que o abuso infantil ele não é só aquela visão que a gente tem de proteger a criança e o adolescente do mal que foi feito. O assunto e, de certo modo, a forma qual eu trouxe para as palestras foi realmente voltado também à cura de quem já sofreu ou a visão do porquê permitimos, de certo modo, ainda ser expostos a certos abusos, certos assédios sexuais durante a nossa vida, ou ainda porque continuamos presos em vícios como a pornografia, como a direção, né, a atenção total do nosso pensamento para assuntos sexuais. Como a gente pode falar, e eu até comentei com muitas turmas nas palestras, a tal da síndrome da quinta série, quando a gente fala em algo sexual, relacionado ao sexo. Algo tão natural, algo tão que faz tão parte da nossa realidade, da nossa natureza como ser humano, mas tão obscurecido, com tantos paradigmas em volta. E por isso torna-se, muitas vezes, o sentido da vida de muitas pessoas. E é por isso que, né, nesse nível de consciência, a gente acaba preso na nossa própria caixinha, preso no nosso vício, preso em ver a vida já sem graça e dependente completamente da dopamina barata, preso completamente em uma satisfação momentânea, refém do próprio corpo, refém do próprio modo de viver que aprendeu e que muitas vezes foi criado lá na infância com um trauma. Estamos aqui então para trazer essa consciência do quanto é importante a gente reconhecer aquilo que muitas vezes temos um significado errado. Por exemplo, muitos traumas que a gente vive na nossa infância, e eu posso dizer que sou vítima também de certos traumas, principalmente desse assédio sexual, porque a gente é exposto muito cedo a conteúdos sensíveis como pornografia, sem ter o significado correto disso, sem ter a visão certa para isso, porque a gente sempre vê como uma válvula de escape. É, na maioria das vezes, utilizado, né, a pornografia ou até mesmo esse abuso sexual como uma válvula de escape para uma dor mais profunda. E eu não estou aqui para defender os criminosos ou aqueles que cometeram já esse crime, mas para explicar que já houve muitos estudos, principalmente com estupradores, pessoas realmente que cometem assédio sexual, e o índice é grande de que a maioria deles foram crianças também que sofreram assédio. Crianças aliciadas, foram crianças com traumas não curados, jovens que tiveram as suas vidas, né, totalmente invertidas e passaram a ser disfuncionais e com isso, obviamente, praticar e trazer para o mundo aquilo que elas carregavam dentro, a dor. E, obviamente, isso resulta em criminosos, em uma sociedade doente, como a gente vê hoje. Eu quero trazer para você principalmente uma visão também da neurociência, do vício,
de tudo que mantém o ser humano nesse modo materialista de ver a vida, de ver a si mesmo, nessa distância que temos da nossa própria essência e que faz com que a gente fique exposto ou passe uma vida traumatizado, passe uma vida com dor. Então, se você já foi vítima, se você já presenciou, já teve algum contato com isso, ou você percebe que tem alguns traumas que precisa curar, fique comigo nesse vídeo para a gente ir mais a fundo. Porque eu vou trazer muito conteúdo aqui que eu trouxe, principalmente para os alunos, mas que serve e talvez vamos absorver muito mais, nós adultos. O que a gente precisa quando é criança? Por exemplo, o que você precisa, né? O que todos nós precisamos quando somos jovens? Precisamos de proteção, de limite, de respeito, precisamos da segurança emocional para aprender a trazer os significados corretos. Mas quem de nós recebeu isso? Quem de nós teve os pais que orientaram sobre a parte sexual? Por que eu falo os pais? Porque pais, ou seja lá, avós, as pessoas responsáveis, né, que estão e que fizeram parte da sua infância, são as pessoas que a gente mais coloca confiança. São as pessoas que mais nos trouxeram crenças. Justamente porque quando a gente ouve algo de alguém que realmente temos confiança, alguém muito familiar como nossos pais, a gente tende a colocar aquilo numa caixinha diferente na nossa mente e principalmente ver aquilo como a verdade absoluta. Tanto que os nossos treinamentos e aquilo tudo que podemos alcançar na nossa vida, o aprendizado que podemos escolher, ele na verdade nada mais são uma forma de tirar, de mudar de lugar aquilo que está em nossa mente, colocado pelas pessoas que muitas vezes mais queriam o nosso bem, porque é aquilo que está nos limitando. O autoconhecimento em si, ele é uma jornada de retirar tudo que está bloqueando a nossa própria visão. Trazer essa percepção, então, que o nosso corpo, que a nossa mente tem valor, que é exatamente isso que a gente tem que, de certo modo, proteger, valorizar, talvez trazer mais consciência, porque muitas vezes, ignorando essa parte nossa, que a gente acaba sendo refém desses traumas e mantendo, né, a dor, mantendo essa parte sombria, né? Para a gente avançar numa cura é preciso enfrentar essa escuridão, é preciso enfrentar aquilo que a gente muitas vezes aprendeu a ignorar, a não mexer, que são os traumas do passado. Quem gosta de você protege a sua vida, ou seja, protege a sua infância, não acelera ela. E muitas vezes a gente tem essa inocência, né? Tem essa proteção rompida por esse aceleramento. Não à toa hoje tem, e já aconteceu, o enrijecimento das leis relacionado ao estupro de vulnerável, muito decorrente do Felca e de, né, ter vindo à tona a adultização das crianças que estavam acontecendo, o que ainda acontece na internet, principalmente, que tá expondo, né, crianças a músicas, a roupas, a gestos, a danças e a tudo que envolve a sexualidade. E não é à toa que existe toda uma mídia, toda uma economia por trás disso, justamente porque envolve muito dinheiro, né? A gente já teve vários filmes aí, como O Som da Liberdade, que foram filmes que trouxeram à tona abuso sexual da criança e o quanto ainda acontece isso, o quanto ainda existem pessoas caladas, o quanto ainda existem pessoas presas em traumas do passado, justamente por não terem essa liberdade, não perceberem que é algo tão simples, e algo tão recorrente, ou algo que acontece com tantas pessoas. Mas eu digo para você, existe uma saída para você recuperar esse valor que merece a sua mente e o seu corpo. O passado ele não condena ninguém. Se estivermos dispostos a, no dia de hoje, no agora, tomarmos novas decisões, principalmente sobre aquilo que está acontecendo na nossa mente, sobre as crenças que carregamos, sobre o que nós podemos fazer com aquilo que aconteceu conosco. Porque é isso que vai diferenciar, isso que vai mudar realmente. Não é o que te acontece, mas como você decide dar uma resposta diferente para o que te aconteceu. A internet hoje é uma outra grande válvula de escape, né? Nós adultos, né, temos acesso, e infelizmente as crianças e adolescentes também, a conteúdos sensíveis de formas muito fáceis. E é por isso que nos viciamos. Veja só, carregamos uma dor que a maioria das pessoas não conhece, uma dor que não reconhece, melhor dizendo, como dor, mas é a dor de não aprendermos a lidar com o tédio, não aprendermos a lidar
com sentimentos, com frustrações. E quando a gente não aprende a lidar com isso, a gente vai criando paradigmas, vai criando barreiras, vamos criando camadas de energia, de emoção, de pensamento negativo, de total identificação com aquilo que não somos. E com isso a gente passa a buscar válvula de escape. A gente passa a buscar anestésicos para, de certo modo, anestesiar essa dor. E foi feito um experimento no final da década de 70 por um psicólogo, Bruce Alexander, onde ele colocou um rato dentro de uma gaiola, um pote de água comum, natural, e no outro pote, água com morfina. Esse experimento foi feito para identificarmos o que vicia as pessoas. Mais tarde, esse experimento foi nomeado como o Parque dos Ratos. Você já vai entender o porquê. A primeira análise foi que a química vicia o rato, porque muitos ratos que estavam nessa gaiola, né, ou eles, na maioria das vezes, tomavam água com morfina e se viciavam na droga até entrar em overdose. Mas, embora essa primeira análise seja de que a química vicia o ser humano, Alexander não estava satisfeito e fez uma nova análise e concluiu que era óbvio que um rato sozinho dentro de uma gaiola, sem nenhum brinquedo, sem nenhuma distração, ao consumir algo que lhe desse uma sensação diferente, como a água com morfina, ele iria se viciar muito fácil. Então foi criado o Parque dos Ratos, que era um parque cheio de ratos e agora cheio de rodinhas de brincadeira, túneis, cheio de distrações para os ratos, mas também havia lá a água natural e a água com morfina. O que se pôde analisar é que muitos ratos acabavam por beber água com morfina, mas não se viciavam. Muitas vezes experimentavam apenas uma vez e depois passavam a tomar as outras águas. Por quê? Porque estavam em mais companhia, porque estavam, de certo modo, com mais distrações. Foi-se concluído, então, que muito do que se influencia nosso vício, muito do que influencia os nossos hábitos, é o ambiente à nossa volta. E esse experimento foi muito importante para começarmos a tratar os vícios não só como olhando para o ser humano, mas para o ambiente em qual ele está inserido. É por isso que se você quer vencer um vício de deixar de comer algum alimento, você não deve ter ele na sua casa. É por isso que você quer vencer o vício de consumir conteúdos impróprios, por exemplo, na internet, ou de estar realmente viciado em consumir aplicativos sem controle. Você deve colocar o seu celular em outro ambiente e não deixar ao seu alcance. Isso porque, se tratando, por exemplo, de um assunto que está totalmente relacionado ao abuso sexual, ao assédio sexual, à pornografia, para disparar o gatilho de você novamente consumir pornografia, basta uma foto mais sensual, né? Seja do homem, seja da mulher, porque vai disparar esse gatilho. O que acontece, e por isso para a neurociência um hábito e um vício é a mesma coisa, o que acontece é que quando estamos nesse estágio de dor, nesse estágio de insatisfação, de tédio, de não saber lidar com aquilo que está sendo criado internamente pela nossa mente, a primeira decisão, muitas vezes, de experimentar algo novo, como eu falei, a válvula de escape, ela ainda está acontecendo no córtex pré-frontal. Por que acontece no pré-frontal? Porque é quando ainda você está decidindo, você está conhecendo algo novo. Ali talvez ainda exista, e na maioria das vezes é o que acontece, uma decisão que você pode estar mais consciente dela. A partir do momento que você já experimenta aquilo, a partir do momento que você já aprendeu o caminho, a partir do momento que a sua mente já criou uma conexão neural, o que acontece é que já não existe mais uma decisão. Existe um automatismo da sua própria mente em consumir aquilo, consumir conteúdos. Eu trouxe esse assunto principalmente, até mesmo para os jovens, para eles entenderem um pouco de como funciona a nossa mente, de como funciona a mente de um viciado, né? Ou de alguma pessoa realmente condicionada a seus hábitos, porque, como eu falei, existem muitos hábitos que são vícios, mas a gente tornou comuns hoje e não vê como vício. A pornografia é um vício. E para vencer ela, você tem que primeiro vencer muitos significados que você tem sobre o sexo, sobre essa parte sexual. E por isso que reconhecer o ambiente, reconhecer que existem gatilhos à sua volta que podem estar
disparando, né, essa vontade ou até mesmo esse ato sem que você perceba. É como aquela pessoa que está viciada em comer um açúcar, comer um bolo, comer algo doce, e existem muitas pessoas, porque o próprio açúcar ele é tão viciante quanto a cocaína, quanto qualquer outra química forte. E essas pessoas, sem perceber, elas muitas vezes se estressam, estão movidas por emoções. Quando elas percebem, elas já foram na geladeira, já estão comendo e nem se deram conta de tão automático que é. Esse modo automático acontece pela inteligência que é a nossa mente, que é o nosso cérebro, pela inteligência e pela realmente eficiência do seu sistema, daquilo que você tem aí, a sua maior ferramenta, a sua mente, o seu cérebro, tudo que você usa para experimentar a vida, experimentar a sua existência, experimentar as situações. Mas quando a gente não conhece esse funcionamento, a gente confunde liberdade, opção, com a nossa própria vontade. Ou melhor, a gente acredita que aquilo que está nos controlando é alguma liberdade. Porque se você não tem a opção de parar, e é isso que configura uma pessoa viciada em algo, é não conseguir ver a opção de parar. Por quê? Porque a sua mente ela já descobriu aquele caminho para trazer essa válvula de escape, para trazer essa adormecimento, principalmente, da própria dor. Daquilo que já aconteceu no passado, ou daquilo que ainda vai acontecer, ou daquilo que está acontecendo. Eu digo daquilo que vai acontecer porque muitas vezes a gente usa essas válvulas de escape para diminuir a ansiedade, que é o medo do que está por vir. A pornografia, ela não representa afeto real. Ela cria uma distorção no corpo, no prazer e em relacionamentos. Ela estimula você ser menos sensível emocionalmente. Por isso que a gente acaba se tornando e tendo um olhar muito materialista, muito de objeto para a realidade. Porque facilmente quem consome pornografia olha para o outro, para, né, a pessoa do sexo oposto, por exemplo, como um objeto para satisfazer a sua lasciva, seu desejo, a sua vontade. Então já não existe mais a empatia com o ser humano. E novamente, isso acontece principalmente porque você já está se vendo assim, embora a visão que a maioria dos seres humanos carreguem sobre si é algo ainda muito inconsciente. Está lá no subconsciente, é uma visão que elas nem percebem, que se veem apenas como algo muito limitado, muito sem valor. E aí busca esse valor no mundo, né? Busca essa aprovação no mundo. E aí a gente acaba se permitindo, porque a gente não se vê como valor, a se expor ao assédio. Nós mesmos podemos estar nos expondo ao assédio. Por quê? Porque a gente acha e utiliza muitas vezes isso como moeda de troca. Não é à toa, os jovens hoje, desde cedo, já usem roupas muito curtas, muito sensuais. Qual que é o objetivo disso? O que está por trás disso? A ideia de que assim eu vou ser atraente. A ideia de que eu não tenho valor, então, sobre o que realmente sou. Eu preciso usar, então, do meu corpo para chamar a atenção. Pornografia não é educação sexual, mas infelizmente se a gente tem o contato muito cedo, como eu também posso dizer que fui vítima disso, né, já consumi na minha juventude, obviamente a gente traz um significado errado para o sexo, um significado errado para as relações. E com isso, o cérebro ele acostuma com o excesso de estímulo e depois a vida real começa a parecer sem graça. E é mais ou menos isso que acontece também com esse adormecimento do ser humano. É por isso que o sexo e essa parte sexual está tão relacionado ao aprisionamento da nossa mente na visão limitada que temos sobre o que somos, que está tão ligado ao autoconhecimento mais profundo, à liberdade mais real, talvez a última das liberdades, a liberdade de consciência, a liberdade de você já não ser manipulado, preso pelos seus próprios pensamentos, porque são eles que estão criando as suas emoções. Não é ninguém à sua volta. Não é nada que está acontecendo ao seu redor. Mas por que a gente está preso nessa ideia, nesse pensamento, nesse movimento? Porque existem muitos gatilhos, muitos traumas ainda que mantêm preso. Muitos espaços, poderíamos dizer assim, na sua memória, que você não avança, você não investiga.
E aí, tudo que a gente não acolhe, permanece. Tudo que você não acolhe como algo seu, acolhe e você traz um olhar mais íntegro, permanece na sua vida. Quando a gente acolhe, a gente traz paz, a gente integra e a gente consegue deixar ir. Porque aquilo já não é um bicho de sete cabeças, aquilo já é parte conhecida. É por isso que o abuso sexual ele está tão, de certo modo, ligado a essa busca do ser humano por dopamina barata, porque é da mesma forma que acontece com as redes sociais, onde a gente passa rolando a tela e em algum momento você nem percebe que está ali por horas, justamente porque ninguém sabe o vídeo que está aqui embaixo por vir. E é isso que gera dopamina, é isso que gera curiosidade. Assim acontece também com a pornografia, e por isso que é tão difícil parar, porque é sempre cenas diferentes, é sempre algo diferente, é sempre uma novidade para a mente. E a mente que se vicia com o estímulo com essa busca constante por estímulo, como consequência, o vício em novidade acontece. E a gente vive hoje numa sociedade viciada em novidade, viciada no imediatismo, viciada em buscar só mais estímulos e não aprender a lidar com o próprio tédio, com o próprio vazio. Engraçado que no autoconhecimento é o vazio que a gente precisa experimentar, porque o vazio é que é a liberdade. Mas a gente está com a nossa mente tão presa em conteúdos, em informações, em formas, que a gente deixa passar, e podemos sim passar uma vida toda preso em vícios como esse. Isso também nos leva à perda de concentração e principalmente ao aumento significativo da ansiedade. Como eu quero trazer uma visão aqui para esse vídeo, mesmo se tratando de abuso sexual, sobre o quanto o autorrespeito ele evita muito isso, porque se a gente aprendesse a ter autorrespeito, a gente não ia permitir alguém romper os limites sobre nós. E alguém, eu falo até mesmo a própria internet hoje, e o próprio conteúdo que você consome. Se você tivesse essa visão, e se todos nós tivéssemos essa visão desde criança, a gente iria colocar limites até mesmo naquilo que a gente assiste. Por quê? Porque isso está totalmente ligado àquilo que a gente consente. Tudo que você permite, tudo que você assiste, tudo que você deixa entrar na sua mente, também está construindo quem você é. Assim como o alimento que a gente come. Respeito, e esse respeito que temos que ter conosco, não é aquele respeito de, eu tenho medo da polícia, eu respeito a polícia. Não é esse medo, não é esse respeito. Respeito nada mais é que a consciência do impacto que você está fazendo na vida do outro. Mas veja só, nós precisamos primeiro, e cada ser humano, para ter esse respeito e essa consciência sobre o impacto na vida do outro, a gente tem que ter a consciência do impacto que estamos trazendo para a nossa própria vida, com aquilo que consumimos, com aquilo que permitimos, com aquilo que deixamos, que consentimos com que façam conosco também. É por isso que acontecem hoje violência sexual, o abuso sexual, até mesmo em casamentos, até mesmo entre namorados. E existe um motivo que eu trouxe muito, explanei muito isso até mesmo lá com os jovens, com as crianças na escola. Que nada mais é o quê? A gente aprendeu, e com a melhor das intenções, pelas pessoas que a gente confiava, nossos pais, a entender que o amor ele é condicional. A gente dificilmente conhece o amor incondicional em casa. Deveríamos, porque é das pessoas de confiança que nos mostrando o amor incondicional, que a gente já não vai mais ceder a certas condições na rua para ser amado. Porque ser amado é um desejo do ser humano. Todos nós queremos ser amado, queremos ter atenção, queremos ser valorizados. Mas quando em casa a gente recebe o amor condicional, que mais ou menos acontece assim. Os nossos pais, para nos orientarem, para nos protegerem, e era a forma que hoje ainda muitos pais, talvez a maioria, utiliza para cuidar do seu filho, é dizendo mais ou menos o seguinte: se você ser assim, eu gosto de você. Se você fazer isso, o pai vai gostar. A mãe vai ficar satisfeita. A mãe vai gostar mais dela se ela for assim. Ou seja, de forma inconsciente vamos instalando crenças, e instalaram crenças na nossa mente, de que para as pessoas gostarem da gente, a gente precisa ser de certo modo. A gente precisa atender às expectativas, a gente precisa estar sempre fazendo o que o outro quer. Por quê? Porque quando somos criança,
de certo modo, a gente tem que respeitar o que os pais querem, porque eles sabem muito melhor do que nós o que é bom para nós ou não. Mas quando isso é passado desse modo, a gente cria uma crença relacionada ao sentimento amor, carinho, respeito, que por vezes a gente busca no relacionamento essas mesmas condições. Ou, se um relacionamento, se um namorado seu, se uma namorada sua, coloca uma condição para permanecer do seu lado, para lhe dar atenção, para dizer que gosta de você, você vai continuar atendendo essas expectativas e muitas vezes rompendo com os seus limites, rompendo com o seu respeito, simplesmente porque você aprendeu que o amor, ele permite viver por condições. O amor permite exigências. Mas aí eu quero trazer uma visão para você que eu sempre trago aqui. O verdadeiro amor, ele é incondicional. Por quê? Pense no amor de Deus, que ele não dá uma condição para nos fornecer a luz de hoje, nos fornecer o ar que respiramos. Deus é essa inteligência que nos traz tudo isso e ele não está julgando se você está tomando a decisão certa ou errada. Saindo desse Deus religioso, do Deus histórico, do Deus que a gente aprendeu ao longo das nossas crenças, trazendo para a experiência real, ou talvez um entendimento mais amadurecido sobre Deus, Deus é tudo isso que nos dá a vida e que nos permite com que hoje acordamos. Ele não está julgando, ele não está dando condições. Ele apenas ama. E veja só, se a gente aprende isso desde novo, a gente acaba tendo um autorrespeito infinitamente maior. A gente aprende a perceber que já somos amados por Deus, mas para que somos amados e também, de certo modo, estejamos em paz com não atender expectativas, precisamos trazer esse olhar para nós mesmos e reconhecer o amor na nossa própria existência, o amor em nós mesmos, o amor de Deus que está em nós. Expandir a nossa consciência principalmente para essa visão de que Deus não é um homem sentado lá em cima nos controlando. Deus não é apenas um ser humano que esteve aqui na Terra e que hoje está nos guiando. Não. Nos guiou, continua nos guiando, mas Ele quis nos mostrar algo infinitamente maior do que apenas essa personificação de Deus que o ser humano costumou a se ver e a ver e a projetar fora. Isso porque você também não é somente isso que você vê. Quando você abre essa consciência, sua mente para isso, você, de certo modo, conhece o amor de uma maneira que a própria mente não pode conhecer. Que os pensamentos, que as memórias e as imaginações não podem trazer para a nossa realidade. E é isso que vai formando quem estamos nos tornando. É por isso que está tão ligado esse assunto também à identidade, né? Por quê? Porque, basicamente, a nossa visão sobre nós é muito materialista. E ela é tão materialista e a gente depende de tanto algo material, como é o prazer, o sexo, a sexualidade, que a gente passa a ser influenciado pelo ambiente à nossa volta. As pessoas que vieram antes da gente, obviamente, os vícios silenciosos, os vícios que a gente descobre da autodescoberta do próprio corpo, do ser humano, da própria sexualidade. A gente fica preso nisso por quê? Porque a própria energia sexual é uma energia muito forte, muito conectada à criatividade. Desde muito cedo, desde os meus primeiros estudos com autoconhecimento, falando-se até mesmo lá da lei da atração, de autores como Napoleão Hill que trouxeram esse tema, porque o que há de mais criativo, de mais parecido com Deus que o ser humano faz? Não é uma nova pessoa? Não é através de nós que o novo ser humano pode vir ao mundo? Isso é a maior criatividade que o ser humano, ou melhor, é a maior energia de criatividade aplicada em uma ação que o ser humano faz. Mas quando essa energia, né, ou seja, a energia sexual, ela está direcionada a algo apenas para atender satisfações, prazeres momentâneos, a gente acaba se viciando e perdendo toda a criatividade real que poderia estar na nossa mente. Criatividade para você lidar com um desafio, com uma situação, com um desentendimento. Criatividade para você realmente se reinventar e você não ficar preso nas próprias historinhas contadas desde a sua infância. A criatividade não é para ser um gênio. Criatividade não é sobre você inventar algo novo, mas criatividade para você sair
dos modos automáticos de pensar, de sentir. Essa criatividade, ela é totalmente podada, totalmente roubada pela visão distorcida, pelo significado errado que a gente tem sobre o sexo, sobre a parte sexual nossa. Por isso que tudo que a gente consome está também formando quem a gente é. Quando alguém aprende, por exemplo, sobre relacionamento pela pornografia, começa a enxergar as pessoas apenas como objeto, como eu falei. Os seres humanos, então, já não têm mais a mesma sensibilidade. Já indo para o final do nosso vídeo, quero trazer um pouco uma visão sobre liberdade, não é fazer tudo. Porque em algum momento você precisa parar e refletir. Se é impulso ou consciência, as suas decisões, aquilo que você está escolhendo. Se é aquilo que você sente, as suas emoções, as suas dores, os seus estados emocionais realmente doentios, que é o que a sociedade hoje vive, porque a gente aprendeu a buscar a dopamina para amenizar a dor, e a gente fica nesse ciclo inconsciente de busca por prazer para sanar a dor. Então, perceba realmente se as suas escolhas hoje é questão de liberdade, porque impulsos não é liberdade, consciência é. Maturidade emocional, poucos têm. A gente precisa aprender a desenvolver cada vez mais. Porque maturidade emocional não é fazer tudo o que você quer. É muitas vezes, e principalmente, você estar em paz em não atender às suas próprias vontades. Domínio próprio, do que se trata o domínio próprio? Porque se algo está controlando você, talvez isso não seja liberdade. Responsabilidade afetiva, principalmente com o outro, mas a gente só consegue entregar algo diferente para o outro quando a gente entrega para nós primeiro. Respeito ao próprio corpo, porque se você está sendo controlado por uma vontade do corpo, talvez isso não seja liberdade. E a construção da sua verdadeira identidade, ou o desenvolvimento, né? Se desfazer de tudo que está bloqueando você de se ver como você realmente é. Por isso que um dos principais objetivos meus nessas palestras, nesse conteúdo, até mesmo com esse vídeo que eu trouxe aqui para você hoje, era entender que o maior combate contra qualquer abuso, ele começa quando o ser humano volta a enxergar valor em si mesmo e no outro. De outra forma, a gente pode até estar tentando convencer alguém sobre algo, mas essa pessoa muitas vezes pode estar apenas sendo refém da sua dopamina barata, dos seus vícios, refém da sua própria dor que está direcionando para um caminho que ele já conheceu. Quem perde a consciência do valor do outro começa a usar pessoas. Quem desperta a consciência começa a proteger pessoas. Por isso que algo que eu quero deixar bem claro para você. Pedir ajuda não é fragilidade, não é fraqueza. É coragem. Em uma sociedade doente, pedir ajuda é coragem. Coragem de você ser diferente. De você se curar daquilo que muitas vezes não teve na sua visão de escolher algo diferente naquele momento lá atrás. Mas você sempre tem a possibilidade de transformar a sua vida. De buscar um novo caminho. Quando esse é apresentado a você. Eu deixo o convite para você seguir esse canal, se é novo por aqui. Eu deixo o convite de você conhecer meu trabalho abaixo no link que eu vou deixar na descrição, que eu posso lhe ajudar, principalmente a reconhecer essas dores, esses traumas, trazer presença, consciência, trazer espaço, trazer liberdade realmente para o seu ser, para a sua mente. Um grande abraço, agradeço a sua atenção, estar aqui nesse vídeo. Até um próximo nesse canal, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau.